Fala pessoal, aqui é o professor Clodoaldo Alves e esse é o meu canal. Bom, na aula de hoje nós vamos estar estudando um pouco sobre a lei de Coulomb. Como nós já sabemos, quando eu tenho duas cargas elétricas, ela exerce uma força entre elas, seja uma força de atração, seja uma força de repulsão, a depender do sinal. Mas qual é a intensidade da força dessas cargas? Como é que eu vou calcular? Vai ser aplicando a lei de Coulomb que a gente vai conseguir determinar essa intensidade da força. Então vamos para a aula, pessoal. Se começarmos a ver a lei de Coulomb, se faz necessário primeiro conhecer um pouco da história. A história de quem? De Charles Auguste de Coulomb, que foi um físico francês que viveu entre 1736 a 1806. Ele era engenheiro de formação. Durante um tempo de sua vida, isso é um fato curioso, ele resolveu se dedicar às atividades militares, trabalhando como engenheiro nas Índias. Nesse período que estava servindo no exército, o seu passatempo era exatamente resolver questões de mecânica. Devido à sua grande contribuição no campo da eletricidade e do eletromagnetismo, ele tornou-se membro da Academia de Ciências da França. E ele, ao longo da sua vida, publicou 7 tratados sobre eletricidade e magnetismo, dentre outros materiais de suma importância para a ciência. Então, esse é um pouco da história de Coulomb. Mas entrando no assunto, o que é a lei de Coulomb? O que ela diz? Ela vai dizer o seguinte, que a intensidade da força com que duas cargas pontuais se atraem ou se repelem é diretamente proporcional ao produto dos módulos dessas cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Mas bem, primeiro, o que é uma carga pontual? É um objeto muito pequeno. Um objeto pequeno, como se fosse o tamanho de um ponto, ou seja, um objeto desprezível, de tamanho desprezível. Mas é interessante aqui vocês compreender que o que deve ser pequeno para ser desprezível é o tamanho do objeto e não a carga que ele possui. Ou seja, a carga ela pode ser até de 1.000.000 de Coulomb, que não vai interferir. Mas o tamanho desse objeto que possui a carga deve ser pequeno. Por quê? Porque eu só vou conseguir aplicar a lei de Coulomb em objetos desprezíveis para calcular a intensidade dessas cargas. Como a gente sabe, se eu tenho cargas de sinais diferentes, elas vão ter uma força de atração, elas vão se atrair uma a outra. Se eu tenho cargas iguais, ou seja, duas cargas positivas se repelem, duas cargas negativas se repelem. E qual é a força, seja ela de atração ou de repulsão, a intensidade dessa força, eu vou estar aplicando aqui a fórmula da lei de Coulomb que diz que F é igual a uma constante eletrostática, vezes Q1 e Q2 são as cargas. É interessante observar que as cargas estão em módulo, por quê? Porque eu não estou preocupado em saber se essa intensidade, se essa força de atração ou repulsão. Eu quero apenas saber a intensidade. Então, o sinal delas para mim não vai interferir. Dividido pela distância ao quadrado. Então, força vai ser dada em newtons. Essa constante, que vamos falar um pouco mais adiante, mais adiante, que ela é 9 vezes 10 elevado a 9. Q1 e Q2 são as cargas, elas são dadas em Coulomb, e a distância vai ser dada em metro. A constante. Bem, pessoal, a constante de proporcionalidade K, ela é característica do meio onde as cargas estão colocadas, ou seja, ela é uma constante eletrostática. Por quê? Porque se eu tenho duas cargas no vácuo, para elas se atrair ou se repelir, elas vão sofrer uma certa influência do meio e essa constante vai ser x. Mas se eu colocar as mesmas duas cargas dentro d'água, essa constante já vai sofrer vai ser um outro valor, porque vai ter interferência das cargas do meio que ela está. Se eu coloco no óleo, vai ser já uma outra constante, ou seja, essa constante ela vai variar de acordo com o meio. Mas para nós aqui, nossos exemplos, e para a maioria dos casos da física, a gente vai estar sempre considerando que essas cargas vão estar no vácuo. E sempre que essas cargas estiverem no vácuo, o valor de K vai ser quem? 9 vezes 10 elevado a 9, n vezes metro ao quadrado,
por coulomb ao quadrado, pessoal. Então, sempre que estiver no vácuo, o valor de K vai ser isso aí. Se às vezes num problema nem de Shell, onde é que as cargas estão, eu já vou considerar que está no vácuo. Esse é o comportamento do gráfico, pessoal. Ou seja, ele é um gráfico que tem uma forma de hipérbole cúbica. Ou seja, ele cresce, a força ela aumenta conforme a distância diminui e a força ela diminui conforme a distância cresce. Ou seja, por exemplo, se eu dobro a minha distância, essa força vai enfraquecer 4 vezes. Por quê? Porque ela é proporcional ao inverso do quadrado da distância, ou seja, ela vai diminuir, ela vai enfraquecer 4 vezes. E se eu diminuo 2 vezes, ela vai se fortalecer 2 vezes no caso da distância, tá certo? Então, fixando, quanto mais perto as cargas estiver, maior a força. Quanto mais longe as cargas estiver, menor a força, a intensidade das forças. Então vamos a um exemplo, pessoal, que diz o seguinte: duas partículas eletricamente carregadas com carga de 1 microcoulomb e 2 milicoulomb são separadas no vácuo a uma distância de 0,5 metros. Determine o módulo da força elétrica existente entre as cargas. Bem, pessoal, para resolver uma questão como essa, qual vai ser o nosso primeiro passo? Anotar todos os dados que a questão nos deu. Então, qual é a minha carga 1? É 1 microcoulomb. Essa questão em relação da carga 1 à carga 2, eu não vai fazer interferência, qual é que vem primeiro ou que vem por depois. Mas a gente costuma anotar a carga 1, aquela primeira que vem no exemplo. Então, 1 microcoulomb equivale a quanto? A 1 vezes 10 elevado a menos 6. Carga 2. 2 milicoulomb, que equivale a quanto? A 2 vezes 10 elevado a menos 3. A minha distância, que é 0,5 metros. E a minha constante, que como está no vácuo, é 9 vezes 10 elevado a 9. Depois que eu anoto os dados, eu vou pegar a fórmula. Qual é a fórmula da lei de Coulomb? F é igual a K, que é a constante, vezes a carga 1, vezes a carga 2, as cargas em módulo, dividido pela distância ao quadrado. Agora vamos substituir tudo que a gente tem dentro da fórmula. Substituindo, eu tenho o quê? Que é a minha 9 vezes 10 elevado a 9, que é a minha constante, vezes 1 vezes 10 a menos 6, que é a carga 1, vezes 2 elevado, vezes 10 elevado a menos 3, que é a carga 2, dividido por 0,5 ao quadrado, que é a minha distância. Próximo passo, eu vou efetuar a multiplicação. E a questão da potência aí ao quadrado. Vamos observar o seguinte, nessa parte de cima, nós temos multiplicação e eu tenho números em base de potência de base 10. Então, nós vamos fazer a multiplicação dos números, que 9 vezes 1 é 9, vezes 2, 18. E nós vamos, são mesmas potências iguais, são potências de bases iguais, no caso 10, nós vamos conservar a base e nós vamos somar os expoentes. 9 menos 6 menos 3. E 0,5 ao quadrado é igual a 0,25. Então, F vai ser igual a 18 vezes 10 elevado a 0, dividido por 0,25. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, 18 vezes 1, 18, dividido por 0,25. Então, a minha força vai ser o quê? 72 newtons. Aqui, pessoal, eu não tive carregando durante toda a questão das unidades, porque eu estou preocupado nesse primeiro momento de mostrar o processo de resolver a questão. Mas no decorrer, essas unidades vão se cancelar, restando apenas Newton, que é a unidade da força. No próximo exemplo a seguir, nós vamos estar carregando junto na resolução da questão as unidades e mostrar onde elas se cancelam, tá certo? Então, nessa questão, eu tenho a solução, a minha força entre as cargas é de 72 Newton. Segundo exemplo, pessoal. Duas cargas putiformes de valores
3 vezes 10 a menos 5 coulombs e 5 vezes 10 a menos 6 coulombs sofre uma força de repulsão no vácuo. Sabendo que a constante elastostática K no vácuo é 9 vezes 10 a 9 newton vezes metro ao quadrado dividido por coulomb, calcule a intensidade da força de repulsão entre essas cargas, separadas por uma distância de 0,15 metros. Então, o que eu vou fazer para resolver essa questão? Eu vou anotar todos os dados que a questão me dá. Sempre que eu for resolver uma questão para facilitar a minha vida, para me poder compreender melhor o que eu vou fazer, eu vou anotar os dados. Então, a minha carga 1, 3 vezes 10 a menos 5 coulomb. A minha carga 2, 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. A minha distância, 0,15 metros. A minha constante, 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Então, são os dados que eu tenho. Meu próximo passo, pegar a fórmula que eu vou resolver a questão. No caso, a fórmula da lei de Coulomb, que é F é igual a minha constante vezes Q1 vezes Q2, as cargas e módulo, dividido pela distância ao quadrado. Depois que eu anotei os dados, que eu coloco a fórmula, eu vou substituir dentro da fórmula os valores. Então aqui, pessoal, vocês observem que eu já coloquei as unidades de medida para a gente estar compreendendo aonde elas vão se cancelar e por que vai ficar apenas Newton, que é a unidade de força, a unidade da força. No outro exemplo, eu não carreguei na questão para a gente poder primeiro só visualizar o processo de resolver a questão. Nesse a gente já vai acrescentar agora esse outro passo de carregar as unidades e assim compreender onde se cancela, fazer o cancelamento das unidades. Então, substituindo, eu tenho que F é igual a quanto? 9 vezes 10 a menos 9 newton vezes metros ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado, vezes 3 vezes 10 a menos 5 coulombs, que é a minha carga 1, vezes 5 vezes 10 a menos 6 coulomb, que é a minha carga 2, dividido por 0,15 metros ao quadrado. Então, fiz a substituição. Agora nós vamos começar a resolver a questão. Bem, vamos aqui primeiro, pessoal. A gente vai resolver isso aqui já de um outro passo, de uma outra forma que pode estar facilitando vocês essas questões, se você achar mais fácil. Vamos deixar F é igual a constante 9 vezes 10 elevado a 9, newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado, vezes... Pessoal, aqui o que eu fiz? Eu primeiro multipliquei só as cargas. 3 vezes 5, que é 15. Elas estavam levadas a bases iguais, que era 10. Então, conservo a base, que é 10, e vou somar os expoentes. Então, menos 5 mais menos 6 coulombs ao quadrado, porque eu tenho coulomb vezes coulomb, então vai ser coulomb ao quadrado, dividido por 0,0225 metros ao quadrado. Coloquei 15 ao quadrado, metros ao quadrado. M também foi ao quadrado. Agora vai ser o que? Vamos observar agora o cancelamento. Porque eu fiz dessa fórmula aqui para a gente conseguir visualizar melhor a questão do cancelamento das unidades. Então eu tenho que F é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado vezes 15 vezes 10 a menos 11, porque eu somei os expoentes, menos 5 mais menos 6, que é menos 11, coulomb ao quadrado, dividido por 0,0225 metros ao quadrado. Vamos observar agora esse cancelamento. Pessoal, eu tenho o quê? Eu tenho metro ao quadrado aqui, e embaixo, embaixo eu tenho metro ao quadrado. Então, nós vamos cancelar metro ao quadrado por metro ao quadrado. Do mesmo jeito, eu tenho o quê? Coulomb ao quadrado e coulomb ao quadrado.
nós vamos cancelar, porque na hora vai ficar 1 e 1 por 1 vai ser 1, não vai alterar. Então cancela. Restou que unidade apenas? Newton. Então ficou o que, pessoal? Fazendo a multiplicação, 9 vezes 15 vai ser igual a quanto? A 135 vezes a potência. Então vou somar a potência 10 elevado a 9 mais vezes 10 elevado a 11. Então vou conservar a base, que é 10, e somar os expoentes 9 mais menos 11 newton dividido por 0,0225, que vai ser igual a quanto? A força é igual a 6.000 vezes 10 a menos 2 newton. Se eu não quiser carregar essa base com expoente negativo, o que eu estou fazendo? Como eu tenho um expoente negativo, eu vou andar a vírgula, duas casas à esquerda, vai diminuir. Então, vai andar dois passos, ficar 60. Então, a força vai ser 60 newtons. A intensidade entre essas cargas vai ser de 60 newtons, tá certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Então, qualquer coisa, você pode estar comentando o nosso vídeo, dando sugestões, fazendo alguma pergunta. E se vocês gostaram da nossa aula, curtam a nossa aula, curtam o nosso canal e nos sigam, assinem o sininho de notificação para você estar por dentro de tudo aquilo que a gente já está postando, sempre um assunto de física que vai estar lhe ajudando na sua vida escolar. Valeu, pessoal!